Oi pessoal, hoje vamos ver o quanto eu vou receber de dividendo de MXRF11 no mês que vem. Esse mês já está acabando, a gente estamos em outubro, e no mês que vem, o quanto que eu vou receber? Eu tenho 10 mil reais, um pouco mais de 10 mil reais investido em MXRF11. Eu quero ver junto com vocês algumas informações sobre esse fundo imobiliário. Eu não invisto mais nesse fundo imobiliário, já faz alguns meses, mas eu acabei acumulando esse valor e eu quero mostrar alguns números para vocês lá na minha carteira, na corretora. Vamos dar uma olhada. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem algumas informações bastante interessantes, tá bom? A quantidade total que eu tenho atualmente é 1.006. Eu comprei muito tempo ela quebrado. Atualmente, esse proventos acumulado aqui, eu não acho que ele é desde o início, tá bom? Ele é desde alguma determinada data. É que a gente não consegue fazer o filtro nessa minha corretora. Mas aqui tá dizendo que eu já ganhei R$ 1.121 de proventos com a MXF11. Atualmente, olha, o último dividendo dela foi 11 centavos. A gente vai fazer algumas contas aqui pra gente entender. A rentabilidade dela nos últimos 12 meses foi de 15,33%. Interessante isso, hein? Mais de 1% por mês. Esse preço barra cota patrimonial é um dado muito importante. Esse preço, o ideal é que seja sempre menor do que 1. Por quê? Isso daí é a correlação entre o patrimônio líquido, menos as despesas. Então, imagina que qualquer empresa ou qualquer fundo imobiliário, ele tem o valor de todos os imóveis, por exemplo. Aqueles imóveis têm o valor X e você tem todo mês as despesas Y. Quando você pega esse valor do patrimônio menos as despesas, vai dar um valor X. Esse valor X, quando você divide pela quantidade de cotas existentes, vai dar esse valor aqui. E ele tem que ser menor que 1. Ele tá bem próximo de 1. Então ele significa que ainda é uma boa compra a ser feita, tá? Quando ele vai para 1.05, 1.07, ele já deixa de ser uma boa compra. Por quê? O que ele tá nos dizendo? Ele tá dizendo que, olha, estão negociando o valor dessa cota aqui acima do valor do patrimônio. E isso não é bom. É como se você estivesse comprando um metro quadrado de algum imóvel, por exemplo, mais caro do que ele realmente é. Vamos para uma planilha aqui que eu montei bem rapidinha para a gente ter uma noção mais clara, mais bonita da coisa, tá? Por que eu gosto tanto de fundos imobiliários? É onde tem a maior parte dos meus investimentos em fundos imobiliários. Aqui eu só coloquei algumas informações que já estavam lá e eu fiz algumas contas para mostrar para vocês. Por exemplo, o último dividendo foi de 11 centavos, a gente já viu aquilo ali. A quantidade que eu tenho atualmente é de 1.006 cotas. Eu não compro mais. Eu acho importante para que vocês saibam, vocês têm que fazer um balanceamento da sua carteira, sempre. Não acumula muitos fundos imobiliários ou uma grande proporção dos seus investimentos em fundos imobiliários, e dentro dos fundos imobiliários você tem que fazer algumas divisões. É muito importante para você se resguardar do risco. Por que isso? Porque, por exemplo, em ações é muito mais simples você ver isso acontecendo. Imagina que atualmente os bancos estão valorizando muito. Então, se você está bastante disposto comprando bastante ações de bancos, você vai ganhar um bom dinheiro. Legal, mas se acontece qualquer problema com os bancos, você acaba sendo prejudicado muito, porque você está muito exposto aos bancos. Então, em ações, digamos que você tem bancos, você tem empresas de eletricidade, do ramo de saúde, do ramo de petróleo. Conforme você vai pegando o seu investimento e vai colocando um pouquinho em cada um, quando um dos setores não está tão bem e o outro está bom, eles vão se equilibrando. E o fato deles se equilibrando faz com que você não fique tão exposto ao risco e sua carteira ela vai ficando balanceada. Então, na questão dos fundos imobiliários é exatamente igual. Tem diversos tipos de fundos imobiliários que, com esse aqui, no caso, ele é um híbrido, né? A gente até viu aqui, ó, ele é um híbrido, ele é praticamente de papel, mas a gente vai equilibrando. Então, eu, Diego, tenho uma parte de investimentos em fundos imobiliários de papel. Eu tenho uma outra parte em outros tipos de investimentos, como, por exemplo, fundos imobiliários de logística. Então, vocês têm que fazer esse balanceamento. São alguns tipos e é bom que você sempre coloque um pedacinho em cada para não ter problemas com relação a risco. E aqui a gente consegue ver, ó, a rentabilidade. Essa aqui é a rentabilidade, ó, com proventos. Olha como ela aumenta. Essa aqui é sem proventos. Com proventos, vai para 20% nos últimos 12 meses. É um rendimento bem legal, né? Eu tenho atualmente isso daqui, ó, R$ 10.331,62
nesse fundo aqui, fazendo uma multiplicação simples da quantidade de cotas que eu tenho aqui, ó, que é 1.006 vezes esse valor, vai me dar isso aqui, ó, que é a conta que eu fiz aqui. Essa é a quantidade de dividendos que eu vou receber mês que vem. Então eu vou receber R$110 de dividendos só desse fundo imobiliário. O preço dele atual hoje tá R$10,27, mas o que é mais legal desses dividendos aqui é que aí surge um termo que a gente já deve ter escutado muito, que é a bola de neve, né? Por que a bola de neve? Eu vou receber mês que vem R$110 de dividendo. O quanto desse dividendo eu conseguiria comprar de MXRF11? Aqui eu fazendo uma divisão simples, eu pego a quantidade de dividendos que eu vou receber e divido pelo valor da cota. Então, atualmente o valor da cota está R$10,27. Quando você faz essa divisão, ele está falando, olha, com esse valor aqui, você consegue comprar 10 cotas e sobra um pouquinho, que é esse 78. A gente não consegue comprar 0,78 de uma cota. Só para vocês verem que aqui, isso aqui ele vai se multiplicando. Isso daqui é o famoso investimento infinito. Eu sempre conseguiria recomprar cotas e cada vez comprar mais cotas. E dessa maneira, você vai aumentando a quantidade de dividendos que você vai receber. Esse efeito aqui, ele é o efeito bola de neve. É um efeito bem interessante que a gente procura muito nos investimentos. Então, com esse valor aqui, eu consigo ficar recomprando MXRF11 todos os meses, comprando pelo menos 10 cotas. E no mês seguinte eu conseguiria comprar mais 10 cotas e ir aumentando. Conforme você aumenta a sua quantidade de pedaços, as cotas são pedaços de fundos imobiliários, você recebe mais dividendos. No meu caso, esse dividendo que eu for receber mês que vem não vai para MXRF11, vai para outros FIIs. Porque, de novo, eu sempre rebalanceio e eu sempre vou ajustando a proporcionalidade da quantidade de cada um dos fundos imobiliários na minha carteira. Às vezes, para vocês, eu tenho um fundo imobiliário de shopping que para mim é o melhor e eu quero muito ficar mais exposto a fundo imobiliário de shopping. Tudo bem, você vai sempre focar nesse tipo de investimento. Um conselho que eu adquiri conforme fui fazendo os cursos de investimento foi ter esse balanceio para me proteger do risco e da volatilidade do mercado. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo. Saiba que eu comecei com pouco, eu comecei com muito pouco, investindo muito pouco, eu não sabia muito, eu tinha medo. Conforme eu fui investindo, eu colocava R$10, eu colocava R$50, conforme eu via os dividendos caindo na minha conta e eu fui entendendo mais, eu fui buscando mais conhecimento sobre quais eram os melhores fundos imobiliários, quais faziam sentido para mim, eu fui aumentando meus aportes e eu fui acumulando patrimônio. Qualquer um pode fazer isso. Vocês também podem, comecem devagarzinho, vai com calma, não tenha pressa, mas saiba que vocês precisam começar. Isso é muito importante para sua vida financeira. Fundos imobiliários é uma excelente opção se você quer ter dividendos, um aluguel todo mês. E lembre, busque sempre fundos imobiliários que sejam multiativos, tá? Multi-inquilinos. Eles te dão muito mais segurança e você vai ter pouco risco. Eu agradeço a companhia de todos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.